Olá a todos, vejamos agora esta questão. Considerando a associação de resistores em paralelo mostrada abaixo, determine como a corrente total de 0,72 A se divide em cada ramo, informando as intensidades de corrente em cada resistor. Bem, então vemos aí no diagrama, uma corrente de 0,72 A incidindo nessa associação de resistores pela esquerda. Aqui nós teremos ramos em que essa corrente principal vai se dividir e vamos então tratar de nomear cada um desses ramos, Vamos chamar aqui A, B, C e D. Ok? A diferença de potencial que vai estar atuando sobre cada um desses resistores é a mesma, É a diferença de potencial entre esses pontos aqui, que podemos chamar de P e Q. Então essa diferença de potencial P-Q, ela é uma constante do problema, ok? E toda corrente, que eu posso chamar de maiúsculo, uma corrente genérica desses ramos, ela vai poder ser escrita como V dividido por R, sua respectiva resistência. O que vai nos permitir escrever nesse exercício que toda corrente, dessas quatro que queremos determinar, ela vai ser proporcional a 1 sobre sua resistência. Okay? Então essa é a ideia principal que nós queremos tirar da lei de Ohm, é que com as voltagens todas iguais, as correntes serão proporcionais ao inverso de suas resistências. Então se a gente escrever IA e examinar a proporcionalidade em relação a IB, em relação a IC e em relação a ID, esse padrão de proporcionalidade deve obedecer às avaliações numéricas de 1/6 para 1/5 para 1/3 para 1/2. Ou seja, IA está para IB, assim, e está para IC, que está para ID, assim como 1/6 está para 1/5, que está para 1/3, que está para 1/2. Ok? Bem, esses números racionais, nós podemos encontrar uma constante e multiplicar todos esses números pelo mesmo valor, de modo que eles se tornem todos inteiros, Porque a proporção de 1 para 2 é a mesma proporção de 2 para 4, de 3 para 6. Então isso não modificará essas proporções. De fato, se a gente multiplicar esse padrão por 30, nós temos que essas proporções serão 5 para 6 para 10 para 15. Ou seja, as correntes IA, IB, IC e D estarão nessas proporções. Bem, desse conjunto, se nós somarmos todos esses valores, nós encontraremos 36 partes. De modo que 5 dessas 36 partes correspondem a IA, 6 dessas 36 partes correspondem a IB, 10 dessas 36 partes correspondem a IC e 15 dessas 36 partes corresponderão a ID. Observe que realmente passará mais corrente pelo resistor de 2 ohms do que pelo resistor de 6 ohms, por exemplo. Ok? Então, com isso, nós podemos escrever que IA será 5 sobre 36 vezes 0,72. Ou seja, por IA vai passar uma fração 5/36 da corrente total. Por IB vai passar 6
36 vezes 0,72 dessa mesma corrente total. Por IC vai passar 10/36 de 0,72 e por ID teremos 15/36 de 0,72. Bem, fazendo essas contas, nós obtemos que IA será igual a 0,1 ampere, IB será igual a 0,12 ampere, IC será igual a 0,2 ampere e ID será igual a 0,3 ampere. Ok? Então, dessa maneira, nós utilizamos um raciocínio baseado em proporções para determinar como a corrente de 0,72 A se divide nos resistores que foram apresentados. É fácil observar agora, como um teste final, que a soma dessas correntes vai dar 0,72. Né? Nós vimos que IA mais IB dá 0,22, IC mais ID dá 0,5 e 0,5 mais 0,22 dá realmente 0,72. Então, com isso, nós terminamos o exercício. Ok? Então, um abraço a todos.